Estamos de volta com o nosso programa E Amigos. A nossa primeira reportagem de hoje é uma entrevista com o escritor e jornalista Paulo Stuck. Ele está lançando seu quarto livro, Menina Mitakunã, hoje lá no Plaza Shopping em Itu. Vamos conferir? Oi amigos, estamos aqui na cidade de Itu, na véspera do lançamento do livro do Paulo Stuck. E ele está aqui ao meu lado e hoje nós vamos conversar um bate-papo sobre esse lado literário dele, né? Paulo, mas antes de tudo isso, vamos falar um pouco, sei que nós somos amigos, prazer revê-lo. Fale um pouco da sua carreira até esse momento, até esse lançamento. Eu sou jornalista, né? Formação. Professor na área de comunicação, lecionei por 4 anos na área da comunicação, hoje trabalho com assessoria de imprensa e escritor por hobby, não sei se por profissão ou por hobby, mas enfim, eu prefiro dizer que eu me divirto escrevendo, né? Então ele tem essa veia literária. Obrigado por estar aqui divulgando o quarto romance. Não, é um prazer muito grande. E conte um pouco deste livro, deste lançamento que teremos na sexta-feira. Bom, esse é um projeto antigo, Ricardo. Eu já tinha ideia de escrever esse livro desde 2001. Né? Em 2001 viajei ao Paraguai, fiquei 10 dias lá percorrendo, fiquei em Assunção, capital, percorri também o interior do país. Na época, eu pesquisei para fazer um projeto de mestrado em História, né, de História. Eu estava meio em crise profissional, falei, vou mudar de área, vou enveredar para a História, que é uma coisa que eu sempre quis fazer. Não deu certo, eu acabei partindo, fazendo mestrado e pós na área da comunicação mesmo, e engavetei o projeto. Só que a ideia do romance foi nascendo, conforme você pesquisar, a ideia foi nascendo. O ano passado, quando eu publiquei o Triste Amor de Augusto Ramonet, que tem fundo histórico também no Chile, renasceu a ideia, renasceu o projeto de desenvolver alguma coisa, tendo como fundo histórico dessa vez a Guerra do Paraguai, que foi um tema que eu sempre gostei bastante. E aí, assim que eu terminei, você usa ficção junto com uma não ficção, então. Exato, o fundo histórico, né? As batalhas que são citadas no livro aconteceram, então Peribebuí, Costa Nhu, a Batalha das Cordilheiras, né? Realmente aconteceram, alguns personagens históricos aparecem no livro. A abordagem que eu dou eu tento mostrar no livro um pouco do aspecto social da Guerra do Paraguai. Uma coisa que pouca gente fala. A Guerra do Paraguai, até hoje, é um tema que chama muita atenção dos historiadores, porque até hoje a Guerra do Paraguai passa por vários revisionismos históricos. Né? A Guerra do Paraguai que eu aprendi, que você aprendeu quando moleque na escola, hoje já é vista de uma forma muito diferente. A gente aprendeu a Guerra do Paraguai como o Paraguai é um país invasor, que feriu a soberania do Império Brasileiro, e por isso houve a retaliação. Só um lado da história. Só um lado da história. Hoje, já houve um revisionismo, né? Já se pondera muito sobre a ação da Inglaterra como articuladora dessa guerra. Ela tinha interesse de agir aqui na província, na região do Prata, do Rio da Prata, né? E usou o Brasil como exército, na verdade, né? E há outros lados também, sociais, que é muito pouco explorado. O exército brasileiro é composto majoritariamente por negros, né? Que os senhores de escravos eram convocados para ir para a guerra e eles alistavam
eles não iam, mas alistavam os seus escravos em troca da liberdade quando eles voltassem, né? A Guerra do Paraguai também foi um momento em que o exército brasileiro se consolidou. Perdão. Antigamente o Brasil tinha Guarda Nacional, não tinha exército. Vamos dizer, seria a primeira vez que um exército foi realmente para uma guerra. O exército brasileiro foi. Quando eles voltaram, vitoriosa a Guerra do Paraguai, que o exército brasileiro se consolidou enquanto exército. Tanto que foi um militar que acabou depondo Dom Pedro I e assumindo como primeiro presidente civil do Brasil. Né? Então eles voltaram prestigiados. E a Guerra do Paraguai deu um tiro certeiro que acabou com o Império Brasileiro e acabou com a escravidão. Né? Então a Guerra do Paraguai foi o catalisador disso, sim. É um divisor de águas. Divisor de águas. Isso pouco se vê, pouco se fala. Né? Mergulhou o Brasil numa crise econômica violenta, porque se gastou muito com a guerra. Sim. Né? Então, isso pouco se fala. E foi o início também da libertação dos negros. Né? Que foram, basicamente, quem ganhou a guerra foram os negros, eles eram a base do exército. E dali a gente sabe que historicamente houve toda a alteração na história brasileira, com revoluções, conquistas e tudo mais. Né? Sim. E do outro lado, o papel do índio na história do Paraguai. O Guarani, o papel do exército. São os povos originários. Né? Então, o negro no Brasil, o índio no Paraguai. E exatamente esses dois personagens são protagonistas do romance. Né? Então, eu tentei fazer mais ou menos como uma metáfora, né? Trazendo o negro, um soldado negro brasileiro, desertor, né? E uma menina guarani, uma menina paraguaia, indígena, né? Como protagonistas. Né? Tentar fazer uma metáfora aí desses dois povos, que até hoje, uma coisa que eu descobri interessante indo para o Paraguai, é que assim como o brasileiro relega essa face, esse lado negro da sua história, né, a influência o lado ruim da guerra. Exato. No Paraguai também há uma visão elitista, eles querem esconder esse lado indígena, apesar da cultura indígena lá ser muito forte. É que quem perde quer passar aquela impressão de que ele perdeu, mas de uma maneira, vamos dizer, superior, né? A história é contada sempre por quem ganha. Sim. Né? Então, no Paraguai, por exemplo... Não é diferente. Quando o Solano Lopes assumiu, ele perseguiu e exilou os grandes aristocratas paraguaios. Eles foram para Buenos Aires. Então, por isso que se fala, quando o Solano Lopes caiu, os aristocratas voltaram. Por isso que se comenta no Paraguai, eles falam, inclusive, brincando, né, que o sonho do Paraguai é ser argentino. Né, porque a elite tem muita influência da Argentina. E o povo é mestiço de indígena. No Paraguai, 90% da população ainda fala guarani. Então, tudo isso eu descobri com a pesquisa e achei uma riqueza muito grande. E eu queria colocar um pouco disso no livro. Não sei se consegui, mas... Vocês viram que todo esse conteúdo está aqui nesse livro. E agora, Paulo, fale sobre o lançamento. Quando acontece, o horário e o local. Vou estar lançando o livro Menina, Mita Cunha, que é menina em Guarani, eu optei por usar os dois títulos. No dia 22, sexta-feira agora, aqui na Livraria Nobel do Shopping Plaza em Itu. No dia 4 de maio, eu vou estar fazendo o lançamento também em Salto, na cidade de Salto. Tá? Também há lançamentos previstos para Indaiatuba e São Paulo. E uma novidade, Ricardo, é que esse livro aqui ele já está traduzido para espanhol. E em julho é um lançamento programado pela Assunção também. Então é o primeiro livro meu aí que vai pro exterior. Dá um frio na barriga, mas, não, mas é um novo desafio. É a conquista de um profissional que está ali sempre da área, que nos conhecemos há muitos anos. E qualquer coisa, todas essas informações, querer saber mais do Paulo Stuck, www.paulostuck.com.br. Pode escrever, pode mandar e-mail. Um prazer conversar. É gostoso trocar ideia e conversar. Né? Paulo, obrigado. Obrigado, Ricardo. Prazer em te rever. Tudo de bom. Felicidades com esse lançamento e que venham próximos, né? Sim. Já estou pensando no próximo. Obrigado. 2015. Obrigado, Ricardo. Gostou da nossa primeira reportagem? É muito bom rever os velhos amigos. Eu e o Paulo nos conhecemos há mais de 15 anos, quando a gente estudava lá em Bauru, na Unesp, ele cursando jornalismo, eu rádio e televisão.